Você já pensou em largar tudo que você está fazendo aí e viajar por um mês pela Europa? E foi exatamente isso que a gente pensou. O objetivo desse vídeo é compartilhar com vocês o nosso planejamento de viagem de um mês pela Europa. A gente entende que toda viagem tem um planejamento, a gente pensa o roteiro, mas principalmente por nós que estamos viajando com uma bebê, isso teve que ser muito bem detalhado. Galera, como a Mari falou, nós vamos para a Europa e a gente vai sair aqui do Rio de Janeiro e vai chegar em Lisboa. Essa viagem, cara, a gente definiu aqui alguns objetivos para ela e nós vamos centralizar ela em apenas um país, que é a Espanha, mas na verdade nós vamos passar por três. Nós vamos chegar em Portugal, Lisboa, vamos explorar um pouco ali. A gente não vai te revelar tudo agora, todo o nosso roteiro, porque a gente quer que você assista muito essa série. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve porque vai ser incrível. A gente vai chegar por Lisboa, depois a gente vai para uma cidade chamada Vigo, na Espanha. Eu não vou falar mais aonde a gente vai ali. E depois a gente vai até a fronteira da Espanha com a França, uma cidade da França. E vai ser incrível, vamos passar por vários lugares ali. Eu quero muito que você acompanhe essa série com a gente. Galera, o primeiro passo para a nossa viagem foi definir um roteiro. A Mari vai explicar um pouquinho para vocês como a gente definiu isso. O roteiro ele foi pensado a partir das estratégias que a gente tinha a partir da nossa viagem. Lugares que a gente queria visitar, forma para chegar até lá. Isso tudo vai se encontrar diante do seu perfil de viajante. Nós estamos viajando em três e com uma bebê, então a nossa estratégia foi montada a partir dessa visão, né, da nossa vivência. E hoje, o que nos levou a planejar muito isso foi pensar como a gente se deslocaria desses países que o Bruno mencionou para vocês, de forma segura e rápida, no qual a gente pudesse também ter menos logísticas, porque quem viaja sabe que às vezes você está num país, numa cidade, num hotel, você tem que chamar um transporte público, um Uber ou um Bolt, né, que nesses países são comuns. Sair do seu hotel com um bolso, né, como a gente vai estar viajando com uma bebê, daqui a pouco a gente vai mostrar para vocês, que a gente carrega muitas bagagens, então isso tudo foi sendo pensado dentro da nossa estratégia, do nosso planejamento nessa viagem. Principalmente ali, fechando também o nosso roteiro de uma forma que a gente não se deslocasse de uma maneira muito longa, né? Porque existem algumas conexões que você demora um dia e meio para sair de um lugar para outro, para ficar 2 ou 3 naquele determinado lugar e depois ter que se deslocar de novo. Na nossa primeira viagem, a gente até se arriscou um pouco mais em fazer isso e a gente percebeu quão cansado às vezes a gente ficou de ter que ir de um aeroporto para o outro, gastar muito dinheiro com transporte público ou até mesmo nesses voos, né? Mesmo que seja um voo low cost, isso vai demandar um pouco de tempo e principalmente uma estratégia para isso. Sem contar também, gente, que quando a gente começou a pensar nessa viagem, a gente tem uns amigos que são donos de uma agência, e se você precisa de uma agência de viagens, já segue aqui, o arroba deles está aqui embaixo. Cara, a gente começou a sonhar, a gente falou, não, vamos para a Europa, vamos chegar lá, vamos viajar a Espanha toda de ponta a ponta, vamos na França, vamos ir e voltar. Só que quando a gente começa a ver o orçamento, cara, não dá para fazer quase nada. A gente tinha um orçamento baixo para isso, então a gente começou a enxugar, a reduzir os custos, a pesquisar várias e várias maneiras de como essa viagem poderia ficar mais barata para a gente. Além disso, foi o que a Mari falou, nós estamos viajando com uma bebê de 1 ano e vai ser bem difícil se ela ficar cansada, se ela ficar enjoada. Então a gente precisa prezar muito pelo cuidado dela, a gente faz isso sempre, mas na viagem principalmente a gente precisa prezar muito por esse cuidado, até para aproveitar mais a viagem. Quando é uma viagem de curto prazo, às vezes você até se arrisca mais a passar um dia inteiro passeando, fazendo, né, conexões, mas como é um roteiro com 30 dias de viagem, de um mês, isso acaba comprometendo um pouco mais a nossa estratégia. E por isso que tudo foi pensado nesse sentido de trazer um pouco mais de tranquilidade para nós, até porque
a gente esqueceu de mencionar que a gente vai continuar trabalhando, né? Então a gente precisava de um tempo ali onde a gente pudesse responder os nossos clientes, estar trabalhando dentro do nosso planejamento. A gente já fez toda uma programação antes para que a gente possa minimizar, né, o nosso trabalho, mas sempre tem aqueles clientes que a gente vai ter que atender diariamente. Então a gente também esqueceu de mencionar que nós estaremos trabalhando também. E talvez ficar fazendo essas conexões, essas mudanças muito bruscas, poderia comprometer também a nossa qualidade, o nosso trabalho também. Quando a gente começou a pensar aqui no roteiro junto com os nossos amigos, a gente falou, cara, vamos pegar avião, vamos pegar trem, vamos dar um jeito. Só que a gente, além da logística, de toda a logística que a gente tá falando aqui com vocês, de trabalho, da nossa bebê também, a gente começou a ver que ficava muito mais caro, estourava o nosso orçamento, então assim, a gente já começou a descartar e recorreu ao aluguel de carro. O aluguel de carro, por incrível que pareça, para a gente usar ele aí praticamente por 30 dias de viagem, a gente vai pegar ele no primeiro dia e vai devolver só no último da viagem. Saiu muito mais barato do que se a gente fizesse percursos de trem, de low cost, de aplicativo de viagem. Então ficou muito mais tranquilo, muito mais seguro para a gente também pegar o carro do início ao fim da viagem. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui como vai ser um pouco do nosso roteiro. Eu não vou revelar tudo como eu falei, que eu quero que você assista essa série. Mas a gente vai sair do Rio de Janeiro e vai direto para Lisboa. Eu tô com o Google Maps aberto aqui. Ó, vou mostrar aqui para vocês. Então o nosso primeiro destino vai ser Lisboa. Lisboa a gente ainda não conhece. A gente esteve em Portugal, mas só foi ao Porto. Não foi em muitos lugares lá, então a gente vai dar uma explorada bem legal em Portugal dessa vez, mas o nosso primeiro destino é Lisboa. Então a gente já chega em Lisboa e já pega o carro para a gente fazer todo esse trajeto. De Lisboa, a gente tem um longo caminho a percorrer até o nosso outro destino, que é Vigo, na Espanha. E aí aqui eu não vou poder falar mais porque vocês vão descobrir nos próximos capítulos aí dessa série. Mas isso, cara, a gente imagina que a gente vai rodar Portugal, a gente vai até a França, né, como eu falei para vocês, ó, a gente vai até esse pedacinho aqui da França e depois a gente vai devolver o carro de novo aqui em Lisboa, em Portugal. Então tudo isso dentro do nosso planejamento ficou muito mais barato, muito mais em conta e vai ser muito mais confortável, tanto para nós quanto para nossa bebê. A gente vai poder parar a qualquer hora. A gente vai poder, deu ruim, cara, vamos precisar parar aqui, vamos dormir aqui numa cidade, a gente vai poder fazer isso, vai ter essa liberdade. Agora quando você compra uma passagem, quando você tem um horário para sair, isso é muito difícil, fica muito complicado, ainda mais na nossa situação trabalhando com uma bebê. Voltando para o nosso assunto principal, que é o planejamento. A primeira etapa desse planejamento foi escolher as datas da viagem e comprar as passagens. O segundo passo, depois desse planejamento, seria criar o roteiro, ver em quais cidades nós ficaríamos, quantos dias e em quais locais nós iríamos nos hospedar. Então, dentro do nosso planejamento, o passo 2 foi a criação do roteiro. Galera, e esse aqui é o nosso planejamento, essa planilha aqui. Fizemos com o auxílio da nossa agência de viagens. A nossa agência não, né? A agência que está auxiliando a gente em toda essa viagem. Então foi o seguinte, foi o que a Mari falou. A gente comprou as passagens e falou, cara, a gente vai ficar do tal dia até tal dia. E nisso eles começaram a ajudar a gente a se planejar aí dentro das nossas prioridades. E tem também o terceiro passo, que é o planejamento financeiro. Toda a nossa viagem ela foi pensada a partir do nosso planejamento financeiro. A gente mudou muitas das vezes aonde a gente iria ficar, qual cidade a gente iria visitar, porque isso estava sendo limitado mediante o nosso planejamento, o nosso orçamento da viagem. E isso foi muito bom porque essa agência ela conseguiu montar pra gente todo um planejamento de tudo que a gente iria gastar. Dá spoiler não, dá spoiler não. E a gente coloca ali tudo, a gente coloca desde as passagens até transporte, o carro que a gente café alugou, da manhã, café da manhã, almoço, quanto a gente poderia gastar em cada um dos dias, tanto para almoço, tanto para jantar. Claro assim que vai ter um dia ou outro que às vezes pode passar desse limite,
mas como a gente falou antes, tudo foi pensado dentro desse limite desse orçamento financeiro. A gente foi refazendo várias vezes para que a gente pudesse enxugar dentro da nossa realidade. E assim, é algo que vai fazer muita diferença para a gente, vai ser se hospedar um tempo maior em um Airbnb, para que a gente pudesse fazer comida em casa e estar tendo essa experiência de estar comprando as coisas no supermercado também. Porque se dependesse da gente, a gente ia viajar mais ia estourar o limite aí do espaço Schengen, vai 3 meses aí na Europa. Só que não dá, né, cara? O orçamento para uma viagem assim, passagem, né, Mari, não fica nem muito caro. Se você se planejar aí, trabalhar e juntar uma graninha, passagem você consegue comprar tranquilo. Depois a gente vai falar sobre as nossas passagens. Mas o que fica muito caro, principalmente na Europa, é hospedagem, galera. É muito caro lá. Então, assim, a gente teve que estudar muito bem o nosso roteiro, procurar cidades chaves aí pra gente poder economizar nisso, porque hospedagem lá é de fato muito caro. Na nossa viagem de 2023, quando a gente queria economizar, a gente acabava comendo alguma besteira, né? Um McDonald's ou um Taco Bell, que era alguma coisa mais barata. E a gente via que hoje não tem como mais fazer assim, comer em qualquer lugar, comer besteira, porque a gente tem que estar sempre com uma alimentação bem fresca ali, né? E não pode ser qualquer coisa por conta do nosso bebê. Gente, em Barcelona, a gente esteve em Barcelona em 2023. Eu cheguei lá, eu me deparei com o McDonald's, que o combo lá, aquele combo, hambúrguer, batata, refrigerante, sorvete, custava 3 euros e pouco, velho. Falei, que isso, é muito barato. Eu almocei, não, na verdade eu tomei café da manhã, almocei e jantei no McDonald's. Então assim, para você ver como foi o nível da nossa alimentação na outra viagem. Então agora com a gente com a nossa filha, a gente não quer repetir isso, a gente quer manter o máximo aí. Obviamente, se a gente tiver a oportunidade de comer alguma coisa diferente, a gente adora provar em restaurante, provar outras comidas, a gente vai. Mas sempre mantendo uma alimentação balanceada ali, que é muito importante e que também entrou dentro do nosso planejamento. E você deve estar se perguntando quanto que eles vão gastar, cara, para ficar um mês viajando pela Europa. A gente não vai te revelar isso agora, a gente vai te revelar lá pra frente no vídeo, que a gente vai fazer o nosso balanço aí de planejamento, se o que a gente planejou foi realmente o que a gente gastou. Então você precisa muito acompanhar essa série. Se você chegou até aqui e não se inscreveu no canal, cara, se inscreve, é de graça. Comenta alguma coisa aí, já manda esse vídeo para algum amigo, para alguma família, assim como nós, que quer viajar. Nós vamos dar 2 dicas que nos fizeram economizar dentro do nosso planejamento financeiro. A primeira delas foi comprar uma das passagens com pontos do nosso cartão de crédito. Então nós conseguimos uma passagem de ida e de volta com a pontuação do nosso cartão. A segunda dica seria você sempre observar o câmbio da moeda, porque ela pode sofrer oscilações. Nós ficamos observando quase todos os dias e quando a gente viu uma oportunidade boa dessa tramitação do câmbio, nós comprávamos um pouco mais de euro. E isso fez total diferença dentro do nosso orçamento. Acho que é válido uma dica extra para você, analisar dentro do seu roteiro essa questão que a gente falou do carro, cara. O aluguel de carro na Europa é muito barato. Então, de repente, você consegue alugar um carro, se você dirige, se você tem esse hábito, tem habilitação, você pode alugar um carro e explorar muito mais lugares. E pode ter certeza que vai sair muito mais barato. Todas as pessoas, amigos nossos que já viajaram para a Europa, por alguns países lá, eles sempre falaram isso, cara. Aluguel de carro é muito mais barato que transporte público, que você ficar em um avião por muito tempo, perder um dia todo da sua viagem. Beleza, tem lugares que são longe uns dos outros, mas o aluguel de carro é algo para você anotar aí. Que às vezes se você pegar um voo low cost, você tem uma limitação de mala. E como nós estamos com uma família grande, né, de 3 pessoas e temos que levar várias coisas, a gente teria um pouco de dificuldade com isso. Porque às vezes você até acha uma passagem barata, né, nesse voo low cost, mas depois quando você vai ver a bagagem, se você tiver que comprar outra bagagem de 23 quilos, alguma coisa assim, vai gastar muito mais dinheiro do que você gastaria se você estivesse viajando de carro, como a gente falou. E já que a gente chegou nesse ponto do planejamento, nós vamos mostrar para vocês o que nós vamos levar. E dentro desse planejamento, como o Bruno falou, existem os preparativos práticos. Seria o que levar, qual bagagem levar e qual quantidade para comportar tudo aquilo que a gente precisa ter lá.
Como vai ser uma viagem maior de 30 dias, eu acho que é bastante bagagem. Então não teria como a gente levar tudo isso talvez num avião ou num trem, porque como vai ser um longo período, não teria como reduzir a nossa bagagem. E para isso, nós tivemos que até comprar algumas coisas que nós vamos mostrar para vocês aqui agora. A primeira delas foi a mochila. Nós compramos 2 mochilas, uma para o Bruno e uma para mim, porque a nossa já estava bem ruim, rasgando todas as duas, então a gente pegou agora esse modelo novo. Ele tem vários compartimentos, 2 bolsos do lado de fora, depois ela tem um bolso aqui térmico, que é bem legal, um bolso térmico. Do lado também tem um bolso térmico para você carregar garrafinha, tá vendo? Então a garrafinha não molha as coisas que estão dentro, ou até mesmo um guarda-chuva, né? Se tiver molhado, você entra dentro de algum lugar e não vai molhar sua mochila. Fora que o material dela é impermeável, então assim, obviamente se for uma chuva muito pesada, a gente sempre desconfia de qualquer mochila. Mas o material dessa aqui, a água bate, né, e não molha por dentro, então isso é muito bom. Fora o espaço dela também, a gente visou muito espaço porque ela abre todinha e vira praticamente aí uma mala de 10 quilos, ó. Tem um espaço aqui, gente, a gente dá pra ver, obviamente, que a gente ainda não viu toda a mochila, né? Mas ela tem um espaço, esse aqui, né? Que aqui você consegue colocar um tênis aqui, consegue colocar sapato, enfim. Então, assim, foram 2 mochilas aí que a gente precisava. A minha, que eu tenho hoje, a gente comprou na época também, em 2023 que a gente foi, mas ela tá toda quebrada já, toda rasgada. Porque tornou sua mochila de trabalho. É, ela virou minha mochila de trabalho. Então a gente precisou comprar 2 dessas mochilas que estão bem hypadas aí. Muita gente comprando dela. Inclusive a gente comprou porque 2 amigos nossos compraram e a gente viu assim e falou, cara, a gente precisa de mochilas dessas. Outra coisa que pra gente fez total sentido levar, porque como o Bruno falou, na outra mochila dele também tinha vários compartimentos, mas às vezes a gente não achava, tipo, carregador ou, sei lá, alguma coisa que a gente precisava ter em mãos. Demorava a achar, né? Tava embaixo do computador. E mochila de viagem é assim, gente. A minha mochila eu carrego o notebook, porém, em cima do notebook vai ter alguma coisa que eu comprei no meio do caminho, que tive que enfiar ali, então fica uma bagunça. E aqui a gente comprou uma bolsinha para colocar justamente esses cabos. É algo crucial, né? O carregador. Nossa, universal. Essencial, cara. Essencial. Inclusive, a gente comprou isso aqui em 2023, que a gente não tinha levado. A gente esqueceu e teve que comprar lá, pagou caro na época. Chegando em Madrid. Não chegou, né? A gente comprou na Shopee, mas a Shopee foi o primeiro golpe que eu levei da Shopee. E eles não entregaram, mas reembolsaram o valor. Olha só. Aqui tem a babá eletrônica e depois a gente consegue, então um pouco desorganizado, a gente vai organizar depois e aí colocar os outros cabos power aqui. bank, os carregadores, né? Do celular. Tá tudo aqui. Já tem umas moedinhas de euro que eu joguei aqui dentro, gente, porque a Mari deu uma escondida. Não mostrar, mas eu joguei aqui dentro pra Ana não poder pegar, né? Como a gente não arrumou a mochila ainda. Mas já tem uns euros ali pra gente achar durante a viagem aí. Da outra viagem. Nós tivemos que comprar também 2 malas, uma de 23 quilos e uma de 10 quilos, para poder levar toda a nossa roupa. Como vai estar um pouco frio lá, então as roupas são um pouco maiores e isso requer um pouco mais de espaço. Outra coisa vai ser o bebê conforto. A gente decidiu levar porque estava saindo muito caro alugar junto com o carro. Então uma estratégia que a gente teve também para economizar foi levar o nosso bebê conforto daqui. Nós temos 3 bagagens gratuitas no nosso plano do cartão. Nós temos 3 bagagens disponíveis gratuitamente, então nós decidimos colocá-la como uma bagagem despachada. E aí, galera, a Mari falou sobre o bebê conforto. Pra gente alugar, ficava mais de R$1.000 dentro do aluguel do carro aí desses 30 dias. Então, assim, a gente analisando a quantidade de bagagem que a gente tinha disponível, ficou muito mais em conta despachar ele e usar só lá. Como a gente vai pegar o carro no primeiro dia e entregar no último, isso vai ser bem tranquilo, não vai ser uma bagagem extra que a gente tem que ficar carregando de um lado para o outro. E outra coisa, tá aqui de forma simbólica, é o carrinho. Esse carrinho aqui é o que a Ana usa hoje desde quando ela nasceu. Porém, nós decidimos alugar um aqui em Niterói. Eu descobri uma empresa que ela faz esse aluguel de carrinhos, de brinquedos, várias outras coisas.
e nós decidimos alugar porque esse daqui é um modelo Moisés, então ele é muito grande, então depois para dobrar ele, o máximo que ele fica é nesse tamanho aqui, essa haste que esse bercinho Moisés ele dobra, mas também fica essa parte toda assim inteira, então é um carrinho muito grande para economizar espaço, principalmente porque a gente vai estar viajando de carro com todas essas malas, a gente decidiu alugar, não ficou algo caro, ficou dentro aí do esperado, do nosso orçamento. E ele é aquele carrinho compacto, que fica assim, bem pequenininho. Fica igual uma mala, né? Uma mala dessa aqui, assim, mais ou menos de... Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Ele fica mais ou menos o tamanho de uma mala de mão, assim, de 10 kg. Depois a gente vai mostrar pra vocês. Porque ele vai chegar ainda no dia 3, então quando a gente estiver alugado. Então. Quando eles entregarem aqui, a gente estiver arrumando as malas, que a gente vai fazer um vídeo também, arrumando as malas, a gente vai mostrar pra vocês. E outra coisa que eu decidi comprar foi esse extensorzinho de assento, que ele serve para que a criança possa ficar com as pernas esticadas. Assim, mostra como se fosse praticamente a mesma função da rede, né? Só que a rede ela fica um pouco mais curvada, esse aqui vai ficar um pouquinho mais reto. E ele prende no assento do avião para que a criança possa ficar com as pernas esticadas e às vezes até conseguir dormir, né? Espero que dê certo, porque se não der a gente não sabe como é que vai ser esse caos, né? Para quem não sabe, bebês até 2 anos de idade não pagam passagem aérea. Então a nossa filha não vai estar pagando, porque ela ainda não completou os 2 anos. Porém, ela não tem direito a um assento, por isso que a gente está levando o extensorzinho. Caso tenha algum banco, né, vazio ali, alguma cadeira naquele avião, a gente vai solicitar, né, e ver se a gente pode colocar esse assento ali. Existem outros modelos que é inflável, só que a gente não quis investir em algo um pouco mais caro como esse e correr o risco de não ter esse assento disponível, que a gente pudesse ser cedido para que ela pudesse estar deitando ou sentando ali, né? Até porque, galera, na próxima viagem aí ela já vai pagar passagem. Ela vai completar 2 anos, então assim, depois dos 2 anos ela já ocupa um assento, então não dá para investir em muita coisa porque vai praticamente ser descartável isso. A gente vai ter que doar para alguém, pelo valor não compensa nem vender, vai ter que achar alguém para poder doar, enfim. Outra coisa que nós compramos para nos ajudar na locomoção com a nossa filha foi esse canguru aqui, sei lá, né? Um canguru, isso. Um canguru, né? Que ele encaixa, né? Aqui na cintura ele tem aquele modelo branquinho. Esse era algo que a gente não tinha, a gente sempre quis comprar e nunca comprou. Nunca comprou, a gente ficava pensando, será que vai dar certo? Será que não? E a criança fica encaixada aqui, né? Ou ela tem a opção de soltar e ficar só aqui nessa base, né? E por que a gente está levando tudo isso, galera? Porque é o seguinte, a maioria das cidades que a gente vai passar são cidades históricas e tem muito morro, o asfalto não é asfaltado, né? As calçadas não são todas lisas. Então, por exemplo, um exemplo disso é Lisboa. A gente não foi a Lisboa, mas tudo que a gente viu sobre Lisboa é que lá tem muito morro, muita ladeira, então assim, vai ser impossível a gente transitar com um carrinho de bebê lá. Então esse suporte, esse canguru que a Mari tá falando aqui, vai ajudar demais a gente na viagem. Aqui tem 3 malas, essas 2 aqui são novas, a gente comprou agora porque a gente só tinha essa mala aqui boa. A gente tem até outra, mas tá bem ruim, então a gente só tinha uma. Como nós vamos levar 3, a gente resolveu comprar essas aqui para já ter, para futuramente viajar de novo. A gente já tem umas malas boas aí que vão aguentar o tranco da viagem. Vocês devem estar se perguntando o que eles vão fazer na Espanha, por que eles escolheram esse país, mas isso você só vai saber quando você se inscrever no canal e acompanhar toda a nossa série. Esse foi um resumo do nosso planejamento de viagem. A gente espera que vocês tenham gostado e segue a gente para acompanhar tudo por aqui, do zero ao mundo. Se inscreve no canal, hein? Bora!